Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, toda honra e glória. Juntos, mais uma vez, nesse domingo abençoado que o Senhor nos permite viver, e nos sentimos privilegiados por estar aqui, em comunhão, encontrando os irmãos. E gostaria de convidá-lo, se possível, a se colocar de pé, se desejar assim. Vamos ler um texto bíblico e entoar cânticos ao nosso Deus, canções de adoração.
texto se encontra no livro de Salmo, capítulo 145, versículos 1, 2, 3 e 10. Podemos ler juntos? Vamos? Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Senhor, verso 10. Senhor, todas as tuas obras te louvarão e os teus santos te bendirão. Amém. Vamos adorar, né, como diz o salmista, né? Todo o teu povo, né, vai te adorar. Nós somos povo do Senhor, parte do corpo de Cristo. Hoje um dia especial, um dia diferente para nós, coração cheio de alegria, né? Pelas nossas mães, pelas mães presentes aqui. Fica nosso forte abraço. A gente vai ter esse momento, né, de abraçar e festejar, né, celebrar esse dia tão especial. Vamos orar. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Obrigado, Pai, por essa manhã, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, por estarmos em comunhão. Agradecemos tão grande privilégio, Senhor, e clamamos ao Senhor. Ouça o louvor do nosso coração nessa manhã, Pai. A gratidão que vem do nosso coração, que vem do teu povo, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai. O que pedimos é em nome do Senhor Jesus. Amém. Para sempre te adorarei, Senhor. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. Se formou com a sua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor. Levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou
canções de amor, te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre eu te louvarei, Senhor. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Soberano Deus, eterno Pai, como é bom estar na Tua presença nessa manhã, para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Nós queremos declarar que Tu és o centro das nossas vidas, centro do nosso coração. Nós Te amamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos estarmos aqui, Senhor, para Te prestar esse culto, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és digno, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Ele é o centro da nossa vida. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o
centro e tudo aponta para ti. Em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem em meu coração. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Que bom saber que Jesus é o centro de todas as coisas. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém, irmãos? Ele nos amou. Ele veio ao mundo por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Ele está aqui agora, presente. Você crê nisso? Você sente a presença dele? E nós viemos aqui hoje de manhã para adorá-lo, para exaltá-lo, porque ele é o centro de tudo e de todos. Que bom que você veio. Que bom que você veio nesse dia das mães. Parabéns às mamães. Deus abençoe as mamães. Que bom que você veio para hoje celebrar a Jesus, o centro de tudo e de todos. Que bom que você veio para juntos, em comunhão uns com os outros, adorarmos ao Senhor. Estamos alegres porque você veio. Tem gente nos visitando hoje, uma família bonita ali, ó, na sua frente aí, Tião. Olha aí que coisa boa. Na sua frente, Tião, na frente. É, isso, Tião, isso. Olha que coisa boa, sejam bem-vindos, viu? Quem mais que tá? Olha aqui, quem é esse aqui, João? É. Sua avó e seu avô? A vovó do João e o vovô do João? São seus pais? De Joyce. Que coisa linda, sejam bem-vindos.
Lindão ele, hein, Joyce? Lindona sua mamãe, que coisa linda. O Felipe está ali com a Rafaela, Giovana, que coisa. Oi, Giovana. Oi, Giovana. Oi, Giovana. Tudo jóia? Beijo para você. Quem mais está nos visitando hoje do lado de cá? Eu acho que Adelaide, nem vou te apresentar mais, hein, Adelaide? Irmã Célia também, nem vou te apresentar mais, tá, irmã Célia? Que coisa boa. Do lado de cá, deixa eu ver quem está. Os seus pais, Lucas. Eu estava lembrando dele, de onde que eu conheço, pronto. O papai do Lucas e a mamãe do Lucas, que coisa boa ter vocês aqui, não é? Quem mais que está nos visitando? Quem é essa, Andresa? Sua mãe, Marisa. Ô Marisa, feliz Dia das Mães para você, que bom que você veio. O Aristeu, mas a Aparecida estão aí também, não é? O vovô e a vovó da Vitória. Que bom que Vitória está aqui com a gente está orando por você, tá, Vitória? A gente ama muito você, não ama, gente? Vocês amam a Vitória, gente? Viu, Vitória, como todo mundo ama você? Deus te abençoe, tá, linda? O Senhor vai confortar o seu coraçãozinho. Guilherme está de folga hoje. Eita coisa boa, hein, Guilherme, ter você com a gente. Muito bom mesmo. Então vamos fazer aquela tradicional bagunça de todos os domingos, né? Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão. Levanta aí, não fica sentado agora não, gente. Larga a preguiça de lado, fique de pé e abrace o seu irmão que você não viu hoje ainda. Abrace os nossos visitantes, tanta gente aí nos visitando nessa manhã. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você que vem hoje pela primeira vez, pela segunda, pela milésima, são todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Muito bem-vindos na presença de Jesus. Que bom que você veio. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa alegria, nosso prazer de receber você nesta manhã. Que Deus te abençoe. Oi, Benjamin, meu amigo, Deus abençoe você. Que coisa boa, né? Que coisa boa receber esse abraço. As mamães aí, ó, o abraço especial pelo seu dia, mamãe. Deus te abençoe, querida mamãe. Deus abençoe você que veio para celebrar a Jesus. Como é bom, Dudão, a gente estar juntos, a gente celebrar ao Senhor em comunhão, em unidade, na presença do Senhor. Como é bom, como é gostoso, como é agradável os irmãos viverem em comunhão, em união. Que coisa linda. Vamos continuar cantando, adorando, celebrando ao Senhor. Vamos então cantar, celebrar, adorar ao Senhor. Enquanto você termina de abraçar aí, vamos cantar com alegria ao Senhor Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vozes femininas e homens respondem. Homens, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora
ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Abri meu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos repetir o refrão, mulheres. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Te adoramos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa alegria, essa felicidade que é em nosso coração, Senhor. Por sermos teus filhos, por servirmos a Ti, Pai. Pelo privilégio da comunhão, por estarmos, Pai, na Tua casa, por podermos erguer nossa voz em adoração a Ti, Senhor. Pai, fala-nos nessa manhã também, Senhor, com a abertura da Tua palavra, com a leitura. Abençoa a vida do pastor Cláudio Moisés, que compartilhará conosco, Senhor, uma porção da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Toca nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Toda família carrega uma história, uma herança, um destino. Mas qual é o fundamento do lar que permanece? Provérbios nos convida a ouvir, a aprender, a edificar. A família sábia não é a família perfeita, é a família que busca a Deus. A PIB no Barreto apresenta sua nova série de mensagens, Sabedoria para a Família. Bom dia, meus amados irmãos. Que maravilha poder estarmos aqui. Bom dia para as mamães presentes, para as irmãs que estão aqui neste dia tão precioso para as irmãs, o Dia das Mães. Um dia esperado por todos nós de uma forma muito especial. Mas hoje eu tenho uma missão um tanto quanto diferente para esse momento de mensagem, e para isso eu preciso pedir a licença, a liberação e a cooperação das irmãs. Por que isso? Porque nós estamos tratando de família no modo geral, sabedoria para a família.
E neste culto eu tenho o privilégio e a missão de falar sobre sabedoria para o pai. As irmãs me dão essa lição, essa licença? Posso falar ao coração dos pais presentes? Está sendo transmitido? Não. Isso. Então, que maravilha. Também para os demais pais que vão assistir em outro momento. Isto posto, como diria o outro, posso agora me revelar um pouquinho mais? Porque eu vim de paletó, mas eu trouxe algo especial para os pais, que eu preciso tirar o paletó para isso. Com licença, eu já volto rapidinho. Acho que estamos mais de acordo com o tema agora. Estamos dentro da situação. Deus, através do nosso pastor Samuel Mouta, me deu esse privilégio de falar no culto de hoje aos pais. E o tema é exatamente esse: sabedoria para o pai. E como fica no singular, está claro que não é pai e mãe, é pai mesmo. O homem, né, do sexo masculino que tem um filho. Eu abracei esse desafio com temor, pensando em como é que eu vou fazer. Pregar a respeito de pai no dia das mães. Mas quem tem Deus tem tudo, não é isso, irmãos? Quem está com o Senhor e debaixo das mãos do Senhor está com todas as respostas, mesmo aquelas que a gente ainda nem concebeu para fazer. Recentemente nós estivemos na Cristolândia e Deus começou a me mostrar o que Ele queria com esta mensagem. Deus me colocou diante de um pai que tem um problema de medida protetiva e por isso não pode se aproximar nem da companheira e nem dos filhos. E ele relatava para mim, para o Marcelo, para a Lídia, a dor do seu coração em relação a isso. Naquele momento Deus falou: viu aí, pastor? Comece a pensar nos pais que você conhece e nos dramas que eles estão vivendo. Comece a fazer uma lista disso. E aí eu comecei a colocar alguns nomes e a orar por eles. E outros nomes surgiam e eu orava também. E Deus começou a trazer alguns pais para conversar comigo a respeito dos seus dramas, a respeito dos seus dilemas, a respeito de situações que eles precisam de respostas para agora. Sabia que eu orei por você? Use o microfone, isso. Eu usasse o microfone. Ou eu lembrasse de você, ou você viesse conversar diretamente comigo. Alguns devem estar se lembrando que algumas das suas dores vocês vieram conversar comigo. Coisa que não passava pela minha mente, coisa que não passava pela minha cabeça. E a outra dificuldade que eu tinha era: será que eu vou encontrar em Provérbios algo que fale diretamente para o pai? E olha, eu me senti como aquele moço, companheiro do profeta Eliseu, que diante de uma dificuldade tremenda não enxergava a solução, mas que o profeta orou pedindo que Deus abrisse os olhos dele, e aí ele passou a enxergar tudo, principalmente as maravilhas do Senhor que se faziam presentes ali. Agora eu olho para Provérbios e, a semelhança dos irmãos, eu estou fazendo com a família dia após dia a leitura dos capítulos. Em tudo eu vejo sabedoria para os pais. Um dos desafios nas discussões nossas entre os pastores era que nós não conseguiríamos fazer um expositivo
pelo que o pastor já explicou na semana passada, Provérbios é muito salpicado por ser um texto de sabedoria. Mas Deus me deu um texto inteiro, um capítulo inteiro, para fazer um expositivo e trazer para vocês. De maneira que, com tudo isso, eu quero te convidar à leitura do capítulo 4 de Provérbios. Eu queria que você, na verdade, conversasse comigo. Aqui não é um sermão no sentido de bater na sua cabeça, de apontar as suas feridas, mas é uma conversa de pai para pai, de gente que passa pelos mesmos dilemas que você, que experimenta das mesmas alegrias, como foi no dia que o seu filho nasceu. Eu não sei como que foi a sua experiência. Alguns pais têm o privilégio de estar ao lado, literalmente, da esposa, no centro cirúrgico, quando isso acontece. Quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei do lado de fora. Mas até hoje eu ouço aquele berro inicial, aquele choro do Lucas, que já me mudou completamente. Semana passada a gente falava do Daniel aqui, né, de como que muda, mas muda instantaneamente. E você que é pai sabe disso. A gente concebe algo que só passando por essa experiência é possível. Mas também já tive momentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Uma das cenas que mais marcam a minha mente é ver um bebezinho muito frágil, muito pequeno, ardendo em febre no berço. Isso jamais vai sair da minha mente. Um bebezinho ardendo em febre no berço. E você não sabendo o que fazer. Coisa de pai de primeira vez. E coisa que você também já sentiu. Mas outras lutas já passaram. E algumas já quando eles maiores. Os meus filhos hoje, o mais velho está com 28 anos, acabou de fazer. O mais novo está com 20 também. E isso é uma benção. Vamos para o texto? Vamos para a mensagem? Vamos ver o que Deus tem para falar no nosso coração? Pensando em tudo que eu falei com você, principalmente nos momentos de luta, de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. A gente, como pai, tem hora que a gente fica pequenininho, reduzido a quase nada. Se sente extremamente incapaz, incompetente. E muitas vezes cobrado por isso. Se sentindo cobrado e tudo é o pai que não fez e tudo o pai que deixou de realizar, tudo é o pai que deixou de prover. E a gente começa também a se martirizar, a se condenar até por conta dessas coisas todas. Porque passa na cabeça de alguém e quer colocar na nossa, de que o pai é um super-herói. Você já foi cobrado assim? Em algum momento você já se sentiu sendo cobrado como se você fosse um super-herói, um super pai da vida? Mas a grande verdade é que pai nenhum é super-herói. Por quê? Porque super-herói é coisa de ficção. É coisa de lenda. É coisa de cinema, é coisa de Hollywood. E nós vivemos na realidade. Nós somos de carne e osso. Nós vivemos o dia a dia, no compasso da vida, nesse relacionamento entre pais e filhos. Mas o que eu quero deixar na sua mente hoje é que se nenhum pai é super-herói, aquele que agir e usar da sabedoria será honrado como herói dos seus filhos. Isso sim é palpável, isso sim é possível. E a diferença que eu quero que você faça entre super-herói e herói é mais ou menos essa que eu comecei a conversar com você.
deixa de lado aqueles lá do filme e pensa nos heróis da vida, como, por exemplo, os homens do corpo de bombeiro, que entram em furadas para salvar vidas. Recentemente passei, e já pensando nesse sermão, em frente ao corpo de bombeiro que fica ali em Niterói, e vi algo escrito lá, né? Vidas e relíquias ou propriedades, alguma coisa. Isso, pastor, vida alheia e riquezas a salvar. Esse é o lema do corpo de bombeiros. Mas queria que você pensasse também no policial, que sai às ruas para te defender. O bom policial, na verdade, que eu estou falando. E assim vai o enfermeiro, o médico e muitos outros. Sabe aquele cara que sobe num poste de energia, que lida com a energia para poder trazer luz para a sua casa? É desse tipo de super-herói. O que talvez coloca uma marmita debaixo do braço e sai de casa entre 5 e 6 horas da manhã para ganhar o pão de cada dia. E aí Provérbios capítulo 4 nos ensina exatamente isso. Nenhum pai é um super-herói, mas aquele que agir com sabedoria será honrado como herói dos seus filhos. E você talvez me pergunte o seguinte: mas o que preciso fazer, pastor, para agir na criação dos meus filhos? Eu quero ser esse pai, o herói no coração do meu filho. Não preciso ser herói no coração de mais ninguém, mas eu preciso ser herói no coração do meu filho. E a primeira lição que o texto traz para nós é a seguinte: seja a principal referência de sabedoria para eles. Seja a principal referência de sabedoria para eles. A maior referência de sabedoria que alguém pode ter nessa vida é o próprio Senhor, é Deus, é a palavra do Senhor chegada para nós. Mas o seu filho só vai compreender isso se ele conseguir ler todas essas lições na sua vida, se ele conseguir copiar de você. Então seja você esse referencial de sabedoria, que ele possa olhar para você e entender o que é sabedoria, o que é agir com sabedoria, fazer as melhores das coisas, saber falar o que precisa ser dito, saber calar na hora certa, saber agir quando for necessário, saber fugir quando esta for a resposta. E a palavra nos traz informações como ser este referencial. Primeiro, ofereça-lhes a sabedoria como propósito para a sua vida. O verso de número 1 nos diz assim: filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis entendimento. Ouvi a instrução do Pai e ficais atentos para que alcanceis entendimento. Nós, como pais, precisamos dar instrução e precisamos ter cuidado com essa instrução para que nossos filhos, ao ouvir, possam alcançar entendimento, possam alcançar sabedoria. Para isso, precisamos ter esta lição de que sabedoria precisa se tornar propósito, objetivo a ser buscado pelos nossos filhos. Segundo, ofereça-lhes também boa doutrina. Versos de 2 a 5 nos falam da seguinte maneira: não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, para que tenhas vida. Adquire a sabedoria e o entendimento. Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Boa
doutrina, ou poderíamos chamar também de sã doutrina. Seja você o primeiro e o principal orientador, doutrinador, disciplinador de seus filhos. Dê as orientações que ele precisa receber. E lembre-se de que Deus confiou a você esta tarefa. Deus confiou a você esta missão. Não terceirize essa honra, esse privilégio. Há muitos pais que deixam por conta da escola, há muitos pais que deixam por conta da igreja, há muitos pais que deixam por conta de terceiros. Mas a voz que a sua criança precisa ouvir é a sua. A doutrina que a sua criança precisa ouvir precisa partir de você. É você o responsável por trazer ensinamentos bíblicos e ensinamentos para a vida para o seu filho. Seguindo, faça isso através do exemplo do avô. Veja como que Salomão trata essa questão nos versos de 3 e 4, quando ele faz referência ao seu pai. Ele chama o seu pai de o único na estima de minha mãe. Se você quer cuidar bem do seu filho e fazer dele um homem de sabedoria, comece por esta lição. Seja um bom marido para a mãe dele. Cuide bem da mãe dele. Seja o preferido, o único na estima da mãe dele. Não tem como seu pai te ouvir se ele te ver negligenciando amor, carinho, atenção, respeito à mãe dele, que normalmente é sua esposa. Cuide bem dela. Comece por aí. Perceba que criança faz o que vê. Você pode morrer de dizer dezenas de coisas para uma criança, mas aquilo que você fizer na frente dela é o que você vai ver sendo replicado, aquilo que você vai ver sendo repetido. Então não adianta você dizer que é para andar para a direita e tomar o caminho da esquerda, porque se você for pela esquerda, sua criança também vai caminhar pela esquerda e nunca pela direita. E Salomão, que na mensagem passada nós já vimos que ele tinha um orgulho de ser filho de Davi, aqui ele traz uma informação preciosa para isso. Ele era o único na estima de sua mãe. Era aquele a quem a sua mãe de fato amava, aquele a quem ela queria cada vez mais perto de si. Seguindo, habitue o seu filho a ouvir a sua voz. Habitue. Converse com a criança, brinque com a criança, trabalhe com a criança para que a sua voz seja diferente de qualquer outra voz na face da terra. Ao ler esse trecho, eu me lembrei de João capítulo 10, quando o texto fala sobre o bom pastor em relação com as suas ovelhas. E a grande característica das ovelhas é reconhecer a voz do seu pastor. E até aqui eu acho que você já percebeu que você é o pastor dessa ovelhinha. Você é o pastor do seu filho. Você é aquela voz que é reconhecida ainda que de longe. Eu me lembro de quando garoto ainda, na adolescência ainda, foram quando surgiram aqueles condomínios ali do Paiva, e alguns meninos dali eram colegas de turma meu, e tinha um chamado Ayrton, e ele contava a experiência que tinha. Inúmeros prédios, os irmãos aqui moram em condomínio, sabem muito bem dessa realidade. Inúmeros prédios, muitas janelas, mas quando ele lá de baixo gritava, pai ou mãe, quem atendia era o pai ou a mãe. Inúmeras mães naquele contexto todo, mas quando a mãe dele gritava, ele reconhecia com tranquilidade.
Deus colocou essa capacidade em nós, de identificar a voz do nosso líder. E nós, como pais, somos os primeiros líderes de nossos filhos. Então, habitue o seu filho a ouvir, e ouvir no sentido de acatar, de entender, de respeitar a sua voz. Alguns de nós somos de uma época em que os pais criavam e cuidavam dos seus filhos apenas com o olhar. Você lembra disso? Já se foi esse tempo, né, pastor? Mas o pai de longe, ou a mãe de longe, só de olhar para o filho, ele já entendia o recado. Se era para se aproximar, ele se aproximava. Se era para se afastar, ele se afastava. Aquela história de conversa de adulto, só de olhar para a criança, ela já sabia que precisava esvaziar o ambiente. Olha, esse poder ainda está em você. Principalmente se você cuida dessa criança com capacidade de ouvir a sua voz. Porque o ouvir a sua voz aqui é muito mais do que verbalizar o que você está querendo. É exatamente isso. De, num único gesto, seu filho compreender o que é que precisa fazer, o que você está direcionando para ele. Se é para andar ou se é para ficar parado. Seguindo. Leve-os a terem real apego pela sabedoria. Leve-os a terem real apego pela sabedoria. Versos de 6 a 10, nós lemos assim: não abandoneis a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é o principal. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Leve seus filhos a terem real apego pela sabedoria. Isso não deve chegar a eles como algo que eles tenham que engolir a seco, mas como algo que é saboroso, algo que é gostoso, algo que é desejável, algo que faz bem. Como é a sua relação com seu filho em relação a doce, a bala? Você precisa obrigar o seu filho a chupar uma bala, a comer um chocolate, a chupar um sorvete? Não, né? Porque isso é agradável a ele. Porque ele gosta disso. E assim deve ser a sabedoria. Não uma coisa imposta severamente, mas uma coisa apresentada como algo que faz bem, que traz paz, que traz saúde, que aponta bons caminhos, que governa bons relacionamentos. E ele vai se apegar, ele vai tê-la como algo de grande estima, de autoestima. E você precisa cuidar para que isso seja uma realidade na sua vida. Porque uma das lições que fala aqui é a respeito do diadema de graça. Ela traz uma coroa de graça, uma coroa de honra para a vida daquele que a possui. Lição de número 3. Alerte-os quanto aos ímpios e suas veredas. Não deixe de informar aos seus filhos quem são eles. E como é ou como são as veredas do ímpio e como é a vereda do justo. Veja aí, nós vamos pular agora os versos de 11 a 13, vai direto para o 14 até o 19, que nos diz o seguinte: não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-os, desvia-te dele e
passa longe, pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Tropeçam sem saber onde. Perceberam a diferença? A sua função é instruir, é orientar. E Provérbio vai te lembrar que esta instrução, ela precisa ser feita no caminho. Não é assim que diz o texto do capítulo 22? Instrui o menino no caminho em que deve andar. Precisa ser no caminho. E pastor, isso faz alguma diferença? Eu não posso tão somente apontar o caminho? Não. Porque a função do pai não é daquele que simplesmente aponta e manda ir, mas é daquele que acompanha. Certa vez, lendo aquele capítulo 18 de Gênesis, onde Abraão finalmente recebe a promessa de que daqui a um ano seu filho vai nascer, eu tirei lições de paternidade ali, e uma coisa que ficou muito clara é que paternidade é um privilégio humano, mas divinamente iluminado. O privilégio é nosso. Deus nos compartilhou esse privilégio, porque Deus é Pai e nos deu o privilégio de também sermos pais. Mas aquele que vive buscando a sabedoria e debaixo da orientação da palavra do Senhor, ele é divinamente iluminado por Deus. E uma figura que nós encontramos em Isaías a respeito de como Deus cuida de nós, é que ele é como um pai segurando nas mãos do seu filho. Eu lembro com isso quando os meus eram criança, que eu tinha que levar para a escola, ou trazer da escola. E filho é assim, você cuida dele segurando na mão. Criança, você não anda com ela na rua solta. Eu fico apavorado quando vejo isso, pastor. O pai, às vezes, lá na frente e a criança lá atrás. Ou a criança lá na frente e os pais atrás, distraído com o celular ou conversando sobre alguma coisa. E se um sinistro acontece, não dá tempo de fazer absolutamente nada. Não. A criança tem que estar perto de você, de preferência de mão dada ali. Porque se for o caso de chegar um pouquinho mais para cá, você dá até um salavanco. Mas salva e protege a criança. E Deus cuida de nós assim. Por isso é que precisa ser no caminho. E é no caminho que as coisas acontecem. Não adianta você hoje querer instruir o seu filho a respeito dos próximos 20 anos da vida dele. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Como é que você pode instruir para 20 anos? Agora, quando você está no caminho com ele, você está acompanhando. E nas lições mais simples, nas lições mais singelas, você interfere com gotas preciosas de sabedoria. É assim que Deus espera que a gente trabalhe com os filhos. E vamos adiante. Ensine-os a lidarem com seus próprios sentimentos. Uma questão séria no coração dos nossos filhos, às vezes passa longe sem que a gente perceba, que é a questão dos sentimentos. Muito especialmente quando passam pela adolescência. São muitas emoções para um coração ainda imaturo, querendo ser maduro. E às vezes não sabe lidar com as suas emoções. Você que já teve ou tem filho adolescente, talvez esteja passando por isso. Na adolescência é aquela coisa, quando se apaixona por alguém, não existe mais ninguém no mundo, é só aquela criatura. É dia e noite. Aquele nome é verbalizado 345 vezes no mesmo dia.
Mas quando esse relacionamento não vai à frente, caiu o mundo, tudo se acabou, e a pessoa se desespera, às vezes chega a depressão. E a gente tem que estar no caminho, ao lado do filho, para ajudá-lo a passar por essa grande tribulação. Veja só o que o texto nos diz aí, os versos finais, de 20 a 27, sobre essa questão de sentimento dos filhos. Meu filho, atente para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não as percas de vista, guarde-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direito. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. A Bíblia sempre coloca os maiores desafios diante de nós, né? As coisas mais difíceis, porque guardar o coração não é coisa fácil. Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração? Agimos pelo sentimento e não pela razão. E nossos filhos não são diferentes. E precisam receber de nós compreensão, compaixão, solidariedade e orientação para vencer estas coisas. Mas há um trecho desse texto que eu acabei de ler aqui para vocês, que eu não posso passar sem falar sobre eles. E até voltar um pouquinho, chamando a sua atenção para os versos, para o verso 24, muito especialmente. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Eu não sei o que passa na sua mente logo que ouve esse texto. Na minha passou a questão dos palavrões, as palavras de baixo calão. Talvez tenha sido o mesmo que passou pela sua mente. E eu digo, se foi isso, você está certíssimo. Mas só que não pare aí não. Porque a Bíblia nesse ponto está falando de algo muito pior do que isso. Mas aí você diz, pastor, pode haver coisa pior do que isso? Olha que sim. Veja direito. O texto está falando para você ter cuidado com a boca, para ficar longe da perversidade dos lábios. Isso se refere muito ao que você fala aos seus filhos a respeito dos outros, e muitas vezes de maneira maldosa, maliciosa, e ele vai acumulando tudo isso, ele vai aprendendo a ser também maldoso, malicioso. Mas vai além. Já vi muitos pais amaldiçoando os próprios filhos, com palavras impensadas, no momento de raiva, no momento de fúria, no momento de frustração. Você não consegue frear a língua e acaba amaldiçoando seu filho e, por que não dizer, toda a sua geração a partir desse filho. Então tome muito cuidado com o que você diz perto ou sobre os seus filhos.
Quantas vezes a gente vê um pai ou a mãe chamando o filho de inútil, dizendo, mas você assim não vai prestar para nada, você não vai dar para coisa nenhuma, seu irmão é que é o diferenciado da família, você não, você nasceu para ser coisa nenhuma. Lembra, meu irmão, da história de Noé, do que Noé diz para o seu filho, Cão? Lembra do que a Bíblia fala a respeito da descendência de Noé a partir de Cão? Uma descendência inteira amaldiçoada. Então não faça isso. Consagre a sua boca, consagre a sua língua. Até porque esse texto ele junta duas coisas importantes, coração e boca. E estas duas coisas na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que é do coração, quer dizer, pela boca sai aquilo que está no nosso coração. E é assim que seu filho vai entender. Não é aquela coisa, não, mas eu falei sem pensar. Eu falei na hora de fúria. Eu falei de brincadeira. O mal já foi causado. Você já afetou. Você já amargou. Você já feriu. E isso fica muito difícil de consertar. Avançando. Quero voltar com vocês agora para os versos que deixei para trás. Versos 11, 12 e 13. Que diz o seguinte: confie na instrução que seus filhos receberam de você. Eu havia... Tá passando o slide não, né? Eu havia pedido ao André para fazer uns slides para hoje aqui, mas não deu certo o negócio, né? Foi isso, né? Mas ele, ao fazer lá o PowerPoint para mim, ele ficou preocupado com isso aqui. Falou, pai, vem cá. Aí eu fui, olha, tem os versículos que estão fora de ordem aqui. O que houve? O senhor se equivocou, pulou, deixou os versos 11, 12, 13 e pulou para o 14 direto. Como é que é isso? Falei, não, deixa assim que está certo. Isso aí é uma das permissões que a homilética nos dá para fazer o sermão. Algumas, porque essa lição precisava ficar por último. Porque há momentos que você pode fazer um checklist e colocar um tique lá em tudo aquilo que eu falei até agora. Eu tenho feito tudo isso. Deus tem me abençoado, tem me dado sabedoria, eu tenho conseguido cumprir tudo isso. Mas mesmo assim, os filhos parece que estão fugindo do nosso controle. As coisas estão indo bem diferente daquilo que a gente queria. Meu filho está com um comportamento que eu não me agrado, que me humilha, que me entristece, que me preocupa. Meu filho está entrando por veredas que eu não sei mais o que fazer. E a palavra de Deus para você, que não é um super-herói. Você não é um super-herói. E dê graças a Deus por isso. Porque você não é uma ficção na vida do seu filho. Você é real. Você é palpável. Você é aquele que ele pode ouvir. Você é aquele que ele pode enxergar. Você é aquele que ele pode abraçar e sentir o calor e a batida do seu coração. Mas tem certas horas que a única coisa que você pode fazer, e é o melhor que você pode fazer pelo seu filho, é confiar nas instruções que você já passou para ele. Quem diz isso? Pastor Samuel? Não. Pastor Cláudio, menos ainda. Provérbios, capítulo 4, versos 11, 12 e 13, que dizem assim: eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução
e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Há momentos que você tem só que confiar nisso. O que você precisava fazer, você já fez. A lição que precisava chegar aos ouvidos do seu filho, já chegou. Esse é o momento em que a Bíblia vai dizer a respeito de o mais. Não é assim que a palavra diz? E o mais ele fará. Há momentos que é o mais que vai acontecer. Deus vai usar pessoas para aconselhar o seu filho. Deus vai usar situações para que o seu filho olhe e muitas vezes até se decepcione pela decisão tomada e possa voltar, possa se arrepender, possa retroceder, ou possa se firmar nos passos que até então você colocou diante dele. Há momentos que tudo que você tem a fazer é confiar no serviço que prestou até aqui. Então aquiete seu coração. Talvez seja esse o seu momento. Seu filho parece estar entrando por caminhos em que você não pode segui-lo mais. Sabe quando você chega na porta da escola no primeiro dia da criança? Primeiro dia. E que você tem que deixar aquele pacotinho uniformizado, bonitinho. Mas você tem que parar no portão e deixar ele seguir de mão dada com a tia e não com você. Há momentos que a gente tem que fazer isso. Porque ali ele vai ter novas experiências, onde a sua presença não ajuda, na verdade só atrapalha. Mas sabe o que vai junto com ele, quando você fica no portão? A sua voz, o seu calor, a batida do seu coração, os seus ensinamentos. Então confie no Senhor. E seja você o elemento abençoador dos seus filhos e da sua família. Quando se fala de família, a gente não pode nunca deixar de dizer para você que você é o sacerdote do seu lar. Eu queria que essa lição se tornasse verdade agora. Eu falei dos dilemas que tive para começar essa mensagem, mas eu tive dilemas também para terminar essa mensagem. Dudão, dessa vez eu vou pedir para você ficar embaixo, tá bom? Porque você vai ser usado de uma forma que Deus colocou no meu coração. Eu vou dizer agora qual. Até o pastor Samuel estou liberando para descer também, pastor Samuel. Porque passou pela minha cabeça inúmeras maneiras de encerrar esse momento. Até que Deus trouxe uma e eu me apeguei a ela. Você precisa ser o sacerdote. Sabe aquele que aperta o interruptor para acender a lâmpada? Aquele que dá início, aquele que dá o start, aquele que começa as coisas. Isso é ser o sacerdote. A ideia de sacerdote que precisa ficar no seu coração é do elemento humano que conduz outros elementos humanos a um encontro real e pessoal com Deus. Você precisa fazer isso com a sua família todos os dias. E é isso que a igreja faz quando ela te orienta a pegar 31 dias do mês de maio e ler 31 versículos de Provérbios, cada um no seu dia. E a orientação é, pai, você é que deve dar início. Ainda que você discipline, olha, hoje eu tenho 8 filhos, hoje capítulo tal, filho número 1 é que vai começar. Filho número 2 vai fazer esse dia. E a esposa vai fazer tal dia. Lá em casa eu estou dividindo por trechos. Todo mundo lê todo dia. Todo mundo tem capacidade de ler. Então a gente divide lá. Ontem, por exemplo, era um capítulo de 18 versículos e éramos 3. Então dividimos lá, deu 6 para cada um e a leitura fluiu. Essa disciplina é sua.
É o que Deus colocar no seu coração. Mas você precisa começar. E sabe quando é que nós vamos fazer isso? Imagina? Agora. Queria convidar você a estar acompanhado agora. Você pode até sair do seu lugar, nós podemos fazer no santuário aqui grupinhos, pode usar o trecho que for, mas você precisa estar com os seus, com a sua esposa, com os seus filhos. Levanta e vai orar com eles. Nesse momento. Essa é a nossa disciplina de agora. Esse é o desafio. Eu sei que para alguns isso vai ser difícil, mas é exatamente para você que serve esse sermão. Alguns de nós já têm essa prática, já tem isso como facilidade. Mas você que tem essa dificuldade, reúna. Não fique sentadinho no banco, não. Faça um grupinho, faça aquela roda com seus filhos, com a sua esposa. E eu vou chegar nesse ponto. Abrace os seus. Agradeça a Deus pela esposa que te deu. Agradeça a ela por ser mãe dos seus filhos. Agradeça aos seus filhos, porque você os trouxe até aqui. Peça perdão se alguma coisa for nesse sentido. E você que está sem família nesse momento, une-se a alguém que também esteja sem família. Ore com ele, olhe um pela família do outro. Afinal de contas, nós somos aqui mais que amigos, irmãos. Lembre do filho que não está presente. Lembre da filha que não está presente. Esteja em oração. Eu quero trazer a minha família aqui. Eu quero orar com vocês, mas venham aqui para orar comigo nesse momento. Eu não vou ficar fora dessa também, não. Talvez seus filhos estejam à distância, mas lembre-se, Deus está perto deles. Depois eu vou orar, concluindo esse momento. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, como é precioso estar na Tua presença, receber da Tua parte esta porção da Tua palavra, de exortação, de ensino, de cuidado, de ânimo, de disciplina também. Como Pai, que os pais aqui presentes nesta manhã sejamos exortados, despertados para liderar a nossa casa, a instrução dos nossos filhos, na Tua boa palavra. Muito obrigado pela vida do pastor Cláudio Moisés, que o Senhor usou nesta manhã. Que o Senhor continue a usá-lo e abençoar cada um de nós, pais, mães, filhos, todos aqui. Que a Tua boa mão seja conosco, desde agora e para sempre. Amém e amém. Obrigado, pastor Cláudio, por essa mensagem
tão preciosa ao nosso coração, por esse momento gostoso aqui de compartilhamento, de oração. E que não seja só aqui, mas aqui é o start, como ele bem diz. Como é que está a leitura de Provérbios aí, pessoal? Quem está lendo aí? Levanta a mão aí, bem alto aí, bem bonito. Que coisa boa. Vamos na nossa jornada. Hoje é o dia... Hoje é 10, né? Hoje é 10. O Beto já fez um vídeo. Vocês estão acompanhando os vídeos também, gente? Olha, são vídeos curtinhos, de 1 minuto. Compartilha no story, compartilha no status, compartilha. Já teve vídeo da irmã Vânia Miriam, já teve vídeo do Nau, já teve vídeo da irmã Márcia. Quem mais que teve vídeo aí? Hoje foi do Beto, não é? Cada vídeo maravilhoso, gostoso. Eu esqueci alguns aí. Quem? Do Felipe Costa, Pastor Robson, Idaleia, obrigado aí pela cola, tá? Pastor Cláudio também já fez. Então, irmãos, tem sido assim um tempo gostoso dessa jornada. Hoje é dia das mães. As mães podem ficar tranquilas, que nós não esquecemos de vocês, não. À noite nós teremos aqui o culto especial do Dia das Mães, tá bom? Será à noite, então venham todas as mamães, por favor. Mas hoje, pela manhã, mesmo no Dia das Mães, a gente quis trazer uma palavra ao pai. Porque o pai precisa de ser lembrado de sua responsabilidade cada dia mais. A presença do pai, o papel do pai, como é importante. Eu estava vendo aqui o Ageu, né, com a Sarinha, e a Sarinha hoje está animada. Cadê ela? Saiu agora? Saiu agora, né? Que ela estava aqui agora. E o Ageu ali, equilibrando com a Sarinha, né? É assim mesmo, Ageu. Eu já fiz muito isso. Agora é a vez do Felipe, né? O Felipe agora que está ali, não é, Rafaela? Ele equilibrando com a Giovana. É isso mesmo, uma criança fazer barulhinho assim, é normal, deixa ela, tá? O Creso já passou dessa fase, mas já fez muito também. Agora é avô, não é? E como é importante, irmão Israel, como é bonito isso, um pai cuidando dos seus filhos. E às vezes nós pais, heróis, eu gostei, eu me emocionei aqui, gente, quando o pastor Cláudio falou do herói que pega a marmita às 5 da manhã e pega o trem lotado, a barca. É ou não é? Heróis de marmita na mão, heróis que sustentam a casa. Que coisa linda, pastor Cláudio, me emocionei aqui. É isso mesmo, como homens de Deus. O Lucas fala sempre do Senhor. Eu esqueci o nome dele, Lucas. Amarildo, o Lucas fala sempre do Senhor. É seu fã, tá? O Senhor marcou a vida dele. O Senhor marcou a vida dele. O Elon me fez chorar. Elon me fez chorar, Márcia, lá no PGM, quando ele começou a falar do pai dele. Puxa vida, como me emocionou, irmão Elon. E hoje é você que marca a vida das suas filhas e dos seus netos. A importância do pai, Portugal. A importância do pai, pastor Robson. Marquinho, sua importância para a vida da Sofia. Como é precioso, Wallace, Léo, Nilson, como é importante, Beto, Anderbal. Todos os pais aqui presentes, não dá para falar o nome de todo mundo, mas como é precioso que eu e você, como pai, sejamos aquilo que Jesus espera de nós. E o livro de Provérbios nos dá essa sabedoria para a família, para o pai. E à noite eu vou falar sobre mães sábias são mais belas. Quer dica de beleza aí? Quer dica de beleza? De noite você vai ter dica de beleza. Mães sábias são mais belas. Dudão, chega para cá, Dudão. Você está muito escondidinho aí, vem cá. Irmãos, o Dudão, vocês sabem que nós temos um compositor aqui na nossa igreja. Tá bom aqui para você? Chega para cá. O Dudão, ele pode posicionar do jeito que ficar melhor. Ele compôs uma música especial para o mês da família.
falando de provérbios, falando de sabedoria, falando de família, falando da nossa igreja, tudo isso que nós estamos vivendo aqui. E eu queria que você aprendesse essa música. Dudão vai nos ensinar agora. E nós vamos aprender. E nós vamos cantar bonito, porque vai ser o hino oficial do nosso mês da família, sabedoria em provérbios para a família. Vai ser o nosso hino oficial, inédito, música inédita. Então o Dudão vai nos ensinar e você vai aprender, tá bom? Talvez a primeira vez que o Dudão tocar, você vai ficar assim meio tímido, não vai soltar a voz, mas depois vai se soltar, não é, Dudão? Pastor Cláudio, vamos soltar a voz aqui, hein? Nós vamos cantar bonito essa música com o Dudão, tá bom? E enquanto a gente canta e aprende e canta essa canção, nós também teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então você vai ter um monte de oportunidade agora. Oportunidade de aprender a música, oportunidade de cantar, oportunidade de entregar ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, tudo agora nesse momento especial em que a gente vai celebrar juntos ao Senhor. Fique de pé um instante, que aí você canta melhor, aí você aprende melhor essa canção deste momento. Vamos lá, Dudão, nos ensina aí. Vamos cantar uma vez e depois eu vou convidar o pessoal do instrumental para tocar com a gente. Vamos cantar 2 vezes, tá bom? Para então firmar bem. O pessoal do instrumental pode vir, não pode? Pode vindo aí, o pessoal do instrumental. Vamos lá. É bem fácil, música bem tranquila, vamos. A bondade de Deus nos tocou, a misericórdia do Pai nos alcançou. Deus nos deu um lar, uma família, para vivermos o que Ele planejou. Nossa riqueza é a presença de Cristo, sua provisão nunca vai nos deixar. Abro o meu lar, pois vem dele sentimentos que nascem nos céus. O amor que nunca vai acabar, sabedoria pedimos cada dia. Vem dele nossa esperança, nosso lar feliz, refúgio de paz. Respeito é palavra presente, carinho jamais faltará. Mas sei tudo isso acontece se Cristo reina em nosso lar. Aprenderam aí, pessoal? Segunda estrofe, vamos lá, solta a voz, canta bonito. O temor do Senhor é melhor do que toda fama e riqueza daqui. A sabedoria de Deus é maior que os tesouros desse mundo vão. Esposas fortalecem seu lar, maridos abençoam a família, filhos prudentes prosperam em Deus, se seus corações estão no Senhor. O amor que nunca vai acabar, sabedoria pedimos cada dia. Vem dele nossa esperança, nosso lar feliz, refúgio de paz. Respeito é palavra presente, carinho jamais faltará. Mas sei tudo isso acontece se Cristo reina em nosso lar. Pode ser lá do início, pastor? Vamos lá, aprenderam aí, pessoal? Alguém aqui nunca ouviu essa música? Não, acabaram de ouvir agora, gente. Como assim que nunca ouviram? Acabaram de ouvir agora. Não é mais inédita. Era inédita até
Agorinha mesmo, né, Dudão? Agora já é velha. Agora já é conhecida. Então vamos lá. Solta a voz mesmo. Sarinha, quero ver você cantar, tá, Sarinha? Canta bonito. Ô Gigi, quero ouvir você cantar. Tá, Gigi, canta bonito aí. Solta a voz, gente. Vamos celebrar, vamos cantar ao Senhor com alegria. A bondade de Deus nos tocou, a misericórdia do Pai nos alcançou. Deus nos deu um lar, uma família, para vivermos o que Ele planejou. Nossa riqueza é a presença de Cristo, sua provisão nunca vai nos deixar. Abro o meu lar, pois vem dele sentimentos que nascem nos céus. O amor que nunca vai acabar, sabedoria pedimos cada dia. Vem dele nossa esperança, nosso lar feliz, refúgio de paz. Respeito é palavra presente, carinho não mais faltará. Mas sei tudo isso acontece se Cristo reina em nosso lar. O temor do Senhor é melhor do que toda fama e riqueza daqui. A sabedoria de Deus é maior que os tesouros desse mundo vão. Esposas fortalecem seu lar, maridos abençoam a família, filhos prudentes nos esperam em Deus, se seus corações estão no Senhor. O amor que nunca vai acabar, sabedoria pedimos cada dia. Vem dele nossa esperança, nosso lar feliz, refúgio de paz. Respeito é palavra presente, carinho não mais faltará. Mas sei tudo isso acontece se Cristo reina em nosso lar. Mas sei tudo isso acontece se Cristo reina em nosso lar. Aprenderam aí, pessoal? Bom demais, né? A gente vai cantar de noite, a gente vai cantar outros domingos ao longo desse mês. Até o dia 31 de maio, nós vamos estar aqui afiadinhos também, para a gente cantar bem bonito esta canção. Coloque na sua agenda, todo dia, leitura de Provérbios. É a nossa jornada de sabedoria para a família. Coloque na sua agenda que todo domingo à noite tem teatro. Hoje à noite tem mais. A novela da PIB do Barreto, porque vai continuar a história da família Pimenta, tá bom? Então hoje à noite, venha cultuar ao Senhor. Tem teatro, tem mensagem, tem homenagem às mães. Coloque na sua agenda também, pastor Rogério, o dia 23 de maio. Sábado será um momento muito especial do dia F. Nós vamos para um sítio lindo em Maricá, mas você precisa colocar na sua agenda, é para todo mundo ir. Nós vamos alugar um ônibus para a igreja, para aqueles que não têm carro. Você que tem carro, vá no seu carro e dê carona para alguém.
Porque tem muita gente que não tem carro. Então a prioridade do ônibus é para quem tem carro. Tá bom, gente? Combinado? Mas não pode ninguém deixar de ir. Ninguém. É para todo mundo participar. Será um tempo muito bom, muito gostoso, muito especial. Dia 23, sábado. Depois o pastor Rogério vai dar mais notícias sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa família, pelo mês da família e por tudo isso que Deus tem proporcionado para nós. Fala, Lucas, falou comigo? Não, vai ter ainda. Nós vamos orar agora pela dedicação dos dízimos e ofertas, tá bom? Senhor, muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas dedicados aqui, pela expressão de fidelidade do teu povo. Muito obrigado pela alegria que temos de reconhecer que tudo vem das tuas mãos. E porque sabemos que tudo vem das tuas mãos, com alegria obedecemos a tua ordem, a tua palavra e dedicamos dízimos e ofertas na tua casa. Não por barganha, não por pressão psicológica, espiritual, não. Por obediência, com gratidão e com alegria. Dedicamos porque a nossa família tem sido sustentada por ti em todos os sentidos da palavra sustento. O nosso sustento pleno vem do Senhor. E por isso te somos gratos. E pedimos pelas famílias, pedimos pelas mamães, pedimos pelos papais. E que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, vamos ao nosso PIB News. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom dia, está começando mais um PIB News. E hoje, no Dia das Mães, queremos parabenizar cada mãe da primeira Igreja Batista no Barreto. Obrigado por serem mulheres que oram, zelam e cuidam de suas famílias. Glorificamos a Deus pela vida de cada uma de vocês. Parabéns! Começamos o mês da família com a série de mensagens Sabedoria para a Família. Nós estamos lendo agora o livro de Provérbios e o desafio está no seu 10º capítulo. Se você não começou, tem tempo de começar. Falando no mês da família, no dia 23 teremos o Dia F, um dia para aproveitar a comunhão com os nossos irmãos, no sítio Malele, em Maricá. A saída está marcada aqui da igreja às 8 horas. Se você tem carro, dê prioridade para os irmãos que não têm irem no ônibus. O link de inscrição será disponibilizado no nosso grupo oficial. Por falar em grupo de WhatsApp, se você é membro da nossa igreja e não faz parte de nenhum desses 2 grupos oficiais, já pega o seu celular e aponta a sua câmera para o QR Code na tela. Ou procura o nosso irmão Lucas Souza, que ele irá te adicionar. A campanha do Óleo para Cristolândia continua. Participe! A sua doação faz a diferença. Toda quarta-feira, nós temos aqui na igreja, às 3 horas da tarde, o Encontro da Realidade. Bordado, artesanato e muita comunhão. Venha e participe. Vem aí o Retiro dos Homens. Vai acontecer nos dias entre 5 e 6 de junho, no valor de R$ 120. As inscrições vão até o dia 28/5. Não fique de fora. Para não perder nada que acontece na nossa igreja, nos siga nas nossas redes sociais, @PIB no Barreto no Instagram e PIB TV no YouTube. Esse foi o PIB News dessa manhã. Até o culto da noite. Tchau! Bom dia, Olha, igreja. É um prazer. Nosso PIB News está cada vez melhor, né? Lucas e Maiara, que coisa linda. Deus abençoe vocês. 5 e 6 de junho. Cadê os homens aí? 5 e 6 de junho. E vai ter barraca também. Vai ter acampamento raiz. Vai ter acampamento raiz também. Tem uns Nutella que tem quarto até com ar-condicionado. E os raiz... Eu sou Nutella. Estou confessando aqui para vocês. Tá? Eu vou ficar no ar-condicionado. Se der, né? Aliás, vai estar friozinho, né? O Sítio Rivotril. Gente, o nome já diz tudo, né? É para a gente ficar tranquilo, tá? Em paz. Então... 5 e 6 de junho, já procure aqui, irmão Portugal, levanta a mão aí, irmão Portugal, procure aí, irmão Portugal, e já faça
a sua inscrição. Preste atenção, porque o aniversário da igreja está chegando mês que vem, e nós teremos aqui oportunidade para batismos. Você que quer ser batizado, é a sua oportunidade. Conversa comigo, vários irmãos já me procuraram para esse momento do batismo. Mas o pastor Silas Mouta, cadê ele? Ele estava aqui, está aqui. Pastor Silas Mouta está montando aí uma classe especial de preparação para os batismos, para os juniores e os adolescentes. Juniores e adolescentes. Então você que é junior, você que é adolescente, quer se preparar para o batismo, a classe acontecerá aos domingos às 5 da tarde. Então você vem 5 da tarde e já fica para o culto das 6. Para não precisar vir mais um dia na igreja, vem às 5 e já fica para o culto às 6. Essa classe acontecerá lá no gabinete pastoral, todos os domingos, a partir de quando? A partir do domingo que vem, dia 17, tá bom? Então, aí os adolescentes e os juniores que querem se batizar, que já conversaram comigo, tá bom? Procure o pastor, fique de pé aí, pastor Silas Mouta, hoje ainda procure aí o pastor Silas Mouta para este momento especial, tá bom, gente? E você que deseja se tornar membro de nossa igreja, você que quer ser parte da nossa igreja, você que quer pedir a sua carta de transferência para a nossa igreja, conversa comigo também. Será um tempo muito bom, muito gostoso e muito especial para a gente conversar, para a gente te orientar. E quem sabe dá tempo, né? Dá tempo ainda, até o dia 28 de junho. Dá tempo de você pedir a sua carta, a sua aclamação, o seu batismo. Dá tempo sim. Vem para a nossa família. Alguns já me procuraram. A gente já tem aí uma relação de pessoas já se preparando para se tornarem membros de nossa igreja. Você que nos visita hoje, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Você, mamãe, parabéns pelo seu dia. Hoje é almoço especial do Dia das Mães, e por causa disso, não teremos a nossa escola bíblica. Pensei que você fosse... De novo. Hoje é almoço especial do Dia das Mães, e por causa disso não teremos a nossa escola bíblica. Mas domingo que vem teremos. Então venha domingo que vem preparado, tá bom? Para a nossa escola bíblica. E logo mais às 18 horas estaremos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor.